Abramos a palavra do Senhor, irmãos, em Mateus, capítulo 4. Como anunciado, irmãos, no texto de preparação para o dia do Senhor, sendo hoje o quinto domingo do mês e não o domingo de alguma das exposições ordinárias, eu seguirei com alguma exposição avulsa ainda na série também sobre piedade cristã e doutrinas bíblicas e presbiterianas. Mateus, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém. Oremos, irmãos, ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós agora, Senhor, chegamos à ocasião do teu culto, em que esse diálogo continuado, Senhor, ele se desacelera, para que então sentemos aos teus pés e ouçamos a tua palavra, Senhor, a tua palavra pregada. Senhor, a ti pertence a salvação. Nós acabamos de cantar isso, Senhor, cantando as tuas palavras que teu Espírito Santo nos deu para isso. Se a ti pertence a salvação, então, Senhor, nula revela a nós, pela tua palavra, Senhor, e a operação do teu Espírito. Nos revela, Senhor, e nos conduz ao conhecimento salvador de quem tu és, de quem nós somos, Senhor, e em especial, na exposição desse texto, hoje pela manhã e à noite, Senhor, nos ensina mais sobre o nosso Redentor maravilhoso e nos ensina, Senhor, como lidarmos com as tentações que nos assediam, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, a palavra que vocês vão contar é tentação. Irmãos, na obra O Peregrino, de John Bunyan, uma obra maravilhosa que eu já recomendei à igreja inúmeras vezes, recomendo mais uma vez que seja lida pelos irmãos, pelas crianças da nossa igreja, na qual John Bunyan ele faz uma alegoria retratando a caminhada cristã por meio de um personagem principal cujo nome é Cristão. Cristão que habitava na cidade da destruição, após ele ter acesso e ler um livro de capa preta, o texto diz que se referia obviamente à Bíblia, ele fica aterrorizado com o fato de que aquela cidade será alvo da ira do Senhor, e ele foge para uma peregrinação. É daí que vem a jornada do peregrino. E ele se encontra com várias pessoas, alguns companheiros do caminham com ele por um tempo, e ele então chega a uma feira chamada Feira da Vaidade. Nessa feira, John Bunyan descreve ela. Há uma rua chamada Alemanha, outra rua chamada França, outra rua chamada Espanha. É o mundo como um todo, John Bunyan está retratando. E ele fala o seguinte acerca da Feira das Vaidades: ninguém poderia chegar à cidade celestial sem passar por aquela feira,
porque ela fica exatamente no meio do caminho até a cidade celestial. E então ele continua. De fato, até o rei da cidade celestial teve de passar por ali. E Beelzebu, o príncipe daquela cidade, lhe ofereceu as suas iguarias. Mas o rei da cidade celestial não gastou um único centavo naquela feira. E passou por essa feira até a cidade celestial. Irmãos, o que John Bunyan está retratando aqui? Sim, quando ele coloca a Feira das Vaidades, ele nos lembra da caminhada cristã como sendo inserida num contexto de tentações. Mas note o detalhe que ele fala aqui, irmãos, do rei da cidade celestial que teve que passar por essa feira e não gastou um só centavo nela. É sobre esse evento, irmãos, que John Bunyan alude aqui de forma alegórica, que nós acabamos de ler aqui em Mateus capítulo 4. É esse evento aqui descrito, irmãos. O Evangelho de Mateus, queridos, nós temos exposto esse Evangelho ainda à igreja, e essa exposição foi iniciada lá em 2019. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito com um público original ou primário, especialmente os judeus. Os judeus, Mateus sendo um judeu, ele escreve aos judeus a fim de convencer que Jesus era o Cristo, mais especialmente que Jesus era o rei de Israel. Então, no Evangelho de Mateus, a ênfase no reinado de Cristo, nele como um rei, o rei prometido, o rei Messias, é muito grande. Mateus também fala dos outros ofícios de Cristo, porque esse rei Messias também é revelado no Antigo Testamento como profeta e como sacerdote. Então, toda a ênfase do Evangelho de Mateus gira em torno exatamente de Cristo como rei Messias, que era profeta e que era sacerdote. E todo o Evangelho procura provar isso. Mas há uma ênfase, irmãos, no início do Evangelho de Mateus muito importante para nós entendermos o Evangelho em si e esse texto aqui de Mateus 4. Venha comigo, por favor, quando ele fala assim, em Mateus capítulo 2, verso 15. Quando ele manda que José e Maria, mais precisamente, desçam para o Egito, porque Herodes procurava matar Jesus, ele diz assim, e estava lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Oséias aqui no caso, que diz, do Egito chamei meu filho. Aí você fica assim, como é que cumprir as escrituras do que está em profeta Oséias? Aqui ele está citando Oséias 11:1, do Egito chamei o meu filho. Lá em Oséias 11, Deus está falando por meio do profeta Oséias, depois de repreender Israel, dizendo, Israel, eu te amo como um pai. Eu não te abandonei em nenhum momento. Eu te chamei do Egito. Ele começa o texto. Eu cuidei de você. Eu tirei você de lá. Eu te salvei. Eu te amei. E aí o texto vai descrevendo que Deus, mesmo disciplinando Israel, ele o ama. Mas o texto começa assim. Do Egito chamei o meu filho. E Mateus, inspirado pelo Espírito, entendeu o significado desse texto. Quando ele aplica aqui a Cristo, ele diz, se cumpriu o que foi dito lá. Do Egito chamei o meu filho. E aqui, irmãos, Mateus começa a nos levar a um paralelo fundamental aqui. Cristo é o Filho de Deus perfeito. Israel era o seu filho, mas imperfeito. Israel falhou, mas Cristo é o Israel perfeito que não falhou. Então aqui, irmãos, Mateus, ele começa a nos levar a uma identificação com Cristo, afirmando, Jesus é o Filho de Deus e o Israel perfeito. Então, antes desse capítulo 4, irmãos, o texto nos descreve o batismo de João. E olha o que é falado no verso 17, ele é fundamental para entender a tentação, esse texto que vem logo em seguida em Mateus 4. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse texto é fundamental, irmãos, para entender o que vem logo em seguida. Porque logo em seguida, este que foi declarado da boca do próprio Deus, audível a todos, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E em torno do que, irmãos, as tentações foram colocadas? Se tu és o Filho de Deus. Então, irmãos, Mateus está construindo a narrativa para nos provar este fato aqui. Cristo é o Filho de Deus, o Israel de Deus, que no deserto se apegou à sua palavra e não pecou contra Deus. Cristo é o Filho de Deus e o Israel de Deus, que no deserto
se apegou à sua palavra e não pecou contra Deus. Esse texto, irmãos, está descrito de 3 formas, está dividido em 3 formas: a introdução, as tentações propriamente ditas e a conclusão. Nós vamos focar agora pela manhã nesse momento da introdução em questões gerais da tentação, irmãos. A primeira coisa que nos é dita aqui, queridos, é sobre quem foi tentado. Verso 1, veja, por favor. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Dito de outra forma, irmãos, Jesus, ele foi tentado. Então, se nós perguntarmos ao texto quem foi tentado, a resposta é Jesus. E quem é esse Jesus? É o que foi falado no verso 17 do capítulo 3. Ele é o Filho de Deus perfeito. Só que não apenas isso. Até aqui, Mateus provou também que ele era homem, perfeitamente homem, santíssimo homem. Santíssimo homem. E aqui, irmãos, a ênfase passa a ser dada à humanidade de Cristo. O texto, irmãos, ele nos conduz à seguinte compreensão: aquele Deus que a ninguém tenta e não poderia ser atingido por nenhuma criatura, ele assumiu a nossa carne e se fez tentável, se fez alvo de tentação. E por que que ele fez isso? Isso tem tudo a ver com a nossa redenção, irmãos, com a nossa salvação. A primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender aqui é que Cristo foi tentado para que ele fosse perfeito sumo sacerdote e perfeito sacrifício. A tentação de Cristo provou uma coisa: ele é santo. Ele é apto para ser um cordeiro pascal, o cordeiro dos nossos sacrifícios. Mas também provou que ele pode ser o nosso sumo sacerdote. Venha comigo para Hebreus capítulo 2. É justamente, irmãos, tratando sobre tentações que o autor dos Hebreus fala, do verso 14 ao 18, veja por favor. Visto que como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a sua vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. O que está sendo provado aqui para nós, irmãos, na Escritura? Ele foi tentado e sofreu tentação, padeceu a tentação, para que pudesse socorrer aqueles que ele representava, como fiel sumo sacerdote, socorrendo-os na sua tentação. Cristo, irmãos, foi tentado para que pudesse socorrer a mim e a você em nossas tentações. Você tem sido tentado ao pecado? Então a gente precisa perguntar, mas o que é tentação, pastor? O que a palavra de Deus nos ensina acerca da tentação? A tentação, irmãos, é toda e qualquer ocasião vinda de nosso próprio coração e carne, da estrutura corrupta do mundo ou do próprio Satanás, que nos intente levar e conduzir à queda do pecado. Há uma linguagem na Escritura entre o ser tentado e o entrar em tentação. Cristo aqui, irmãos, está sendo tentado. E então, ainda no Evangelho de Mateus, no final do Evangelho, ele fala sobre cuidado para que vocês não entrem em tentação. Não cair devidamente na tentação. Então, irmãos, a tentação é tudo aquilo que vem da nossa própria carne, do mundo ou do Satanás, que nos intenta ao pecado, a conduzir-nos a uma queda num pecado ou entrega a ele. Então, irmãos, a pergunta é, estamos sendo tentados? Na verdade, não é se somos tentados ou não. Há um fato. Nós somos tentados todos os dias. E aqui o Senhor nos mostra o caminho que nós devemos percorrer.
Ele foi tentado para que quando eu e você fôssemos tentados, nós pudéssemos, irmãos, recorrer a ele. Mas também, irmãos, aqui nos é ensinado que a tentação de Cristo não foi uma tentação comum como a nossa, irmãos. Em que sentido eu quero dizer isso? Ao ponto que ele participa conosco da tentação da forma geral, essa tentação aqui, descrita em Mateus 4, ela tem um aspecto muito singular, irmãos, por dois fatores. Primeiro, a tentação de Cristo foi muito maior que as nossas tentações, muito mais intensa, muito mais pesada do que as nossas tentações. Em outro sentido, porque o que aconteceu aqui, irmãos, é singular, porque é o Salvador de pecadores, o Deus homem, o Messias sendo tentado. Isso quer dizer que essa tentação, como cada detalhe na vida de Cristo, irmãos, tem a ver com a nossa redenção e com a obra de salvação dele de pecadores. Nós somos tentados, irmãos, sendo inclinados para amar o pecado. Nós somos tentados, irmãos, com o pecado ainda habitando em nós. E aí nós temos um inimigo interno em nosso coração. Enquanto a tentação bate na porta do nosso coração, nós temos um inimigo ali que facilmente pode destrancar e deixar a tentação entrar em nossa alma. Mas Cristo não tinha isso. Cristo não tinha isso. Cristo foi tentado sendo o próprio Deus encarnado, santo em toda a sua essência. Homem santíssimo, sem pecado. O pecado, irmãos, é muito mais repugnante e odioso a ele. Curiosamente, quanto mais você tem noção sobre algumas questões de contaminação ou algumas questões de nojeira mesmo, se você vê aquela coisa, você tem mais repugnância. E ser exposto a essas coisas, ele traz uma reação muito mais intensa na sua alma. Uma pessoa que é ignorante sobre essas coisas, ela toca naquilo ali, ela bota a mão na boca, ela está nem aí. Ela está entregue a isso. Mas quando você sabe que uma coisa é ruim, você se opõe àquilo. O pecado, irmãos, é a coisa mais odiosa para Deus. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então ele vem para Cristo como uma coisa odiosa, mas vem com muito mais força. Porque Satanás sabia que ele iria tentar o homem santíssimo. Ele não iria com tentações leves, fáceis e tranquilas, não. Foram em altíssimo nível. Em altíssimo nível. E até isso tem a ver com a nossa redenção, irmãos. Porque Cristo levou o maior peso de tentação para nos aliviar do mais leve. Quem pode o muito, pode o pouco. Ele levou o mais pesado para socorrer aqueles que levam as tentações mais leves. Sim, irmãos, as nossas tentações são terríveis, mas elas não chegam nem aos pés da intensidade da tentação de Cristo. Para que jamais eu e você possamos abrir a boca e dizer: essa minha tentação aqui, Cristo jamais vai entender. Só eu sei o quão difícil é ela. Só eu sei o quão intensa é ela. Nenhum homem vai poder abrir a boca em qualquer situação para dizer isso acerca de Cristo. Porque ele experimentou as mais intensas tentações. Você acha que a sua tentação é singular? Não tem nenhuma outra igual? Que é a mais pesada e mais forte entre os homens? É porque você não olhou para a tentação deste homem, que este homem perfeito passou, Cristo. E isso é justamente, irmãos, mais uma vez, para quebrar toda a tolice e desculpa do nosso coração de não buscarmos a Cristo quando nós somos tentados. Não há uma só tentação, Paulo fala, que não seja comum aos homens. E para todas elas o Senhor provê escape. E sabe qual é um dos mais excelentes e o principal escape? É você olhar para Cristo e saber que você pode buscá-lo com intensidade de coração, tamanha foi a intensidade da sua tentação. E você pode chegar diante dele não com desculpas, Senhor, desculpa aí, o Senhor não entende o que eu estou passando, mas eu estou vindo aqui para falar alguma coisa. Não, Cristo, tu sabes o que é ser tentado. E tu entendes a intensidade disso no meu coração, porque tu passou por tentação muito maior. Socorre-me. A tentação dele foi singular para isso também, irmãos.
Mas também aprendemos aqui, irmão, já nessa entrada do texto, sobre quem está sendo tentado, essa verdade, que um caráter santo não nos livra de sermos tentados. Não nos livra. Cristo, irmãos, o Santíssimo Homem, foi tentado. Ninguém, irmãos, está isento. Ninguém. Portanto, irmãos, vitórias anteriores e crescimento em santidade, irmãos, não nos livrará de tentações. Por mais que a gente tenha vencido ou passado períodos de vitória, ou muito tempo sem sermos tentados, ou até mesmo um tempo grande, insensíveis a alguma tentação, e então nós somos mais santificados, nós crescemos em santidade, e aí nós pensamos, agora está fácil, agora eu não vou ser mais tentado. Não, querido. Aliás, irmãos, no nosso caso, é justamente após algumas vitórias, irmãos, e após alguns crescimentos espirituais, é que nós somos tentados a baixar a guarda e achar que a coisa agora está leve, está tranquila. Sabe como alguém que dirige já há tanto tempo e depois de um tempo começa a ficar não muito cuidadoso com os seus movimentos ao volante? Exatamente isso, irmãos. O perigo está na próxima esquina. Ter um caráter santo, ou ser mais santificado, ou ter mais tempo de caminhada com o Senhor, ou experimentar um grande crescimento espiritual, doutrinário, na santificação, isso não vai nos isentar de sermos tentados. Nós não podemos confiar nisso, queridos. Agarremos-nos a Cristo e façamos, irmãos, um autoexame e diga se não é verdadeiro isso que eu vou falar. Os seus mais recentes pecados, depois de certo tempo de caminhar e tanto crescimento, ocorreram justamente por relaxamento. Por relaxamento. E isso nos desespera, isso nos entristece. Como é que eu posso cair e entrar nessa tentação depois de tê-la resistido tantos anos? Depois de ter tido tantas vitórias? Mas justamente ali a causa. Eu relaxei. Um caráter mais santificado, irmãos, não nos livrará da próxima tentação. Na verdade, irmãos, nós temos subsídio suficiente para afirmar que quanto mais formos santificados, mais forte virão as tentações. Porque a força que Satanás vai ter que fazer é muito mais intensa para derrubar aquela muralha de santificação, aquela muralha de crescimento espiritual. É justamente ali que a gente não deve abaixar a guarda, mas sermos cautelosos, irmãos. Mas o texto também nos diz, irmãos, nessa introdução dessa narrativa, que Jesus, que foi o tentado, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para que isso pudesse acontecer. Isso pode lhe causar alguma estranheza, porque você pode falar assim, como assim o Deus Espírito conduzindo Deus Filho encarnado para ser tentado? Por que isso e por que dessa forma? A primeira coisa, irmãos, que nós devemos considerar aqui é que os evangelhos, o evangelho de Mateus, e como qualquer outro evangelho faz isso, e em especial, o evangelho que mais faz isso é o evangelho de Lucas, ele nos ensina uma verdade básica. O melhor amigo de Cristo, como os puritanos gostavam de falar, o melhor amigo de Cristo na obra da redenção era o Espírito Santo. A obra de Cristo e a obra do Espírito na redenção do seu povo, irmãos, ela está sempre caminhando junta. O Pai, o Filho e o Espírito Santo envolvidos na obra da redenção. Não foi o Pai que encarnou, não foi o Espírito que encarnou, foi Cristo que encarnou. Mas isso não quer dizer que Cristo opera sozinho a obra e a Trindade não está envolvida nessa obra. Muito pelo contrário. Os evangelhos nos mostram recorrentemente que o Espírito e Cristo estavam juntos operando aquela obra da redenção. Toda a obra de Cristo ela foi feita acompanhada da obra do Espírito. A encarnação e a concepção de Cristo foi concebido por obra do Espírito. Cristo cresceu em maturidade. Quem você acha que revelou a ele as verdades da palavra? O Espírito. Cristo foi batizado e veio o Espírito sobre ele, declarando-o como Filho de Deus, autenticando-o como o Cristo. Em seguida, o Espírito o leva para ser tentado. Depois é pelo Espírito que ele opera os milagres. A Escritura nos fala que foi pelo Espírito eterno que Cristo sacrificou-se na cruz.
pelo Espírito ele foi ressurreto. Então o tempo todo, irmãos, o Espírito e Cristo é colocado juntos. E aqui não seria diferente. Foi o Espírito que o conduziu para ser tentado, mas é esse mesmo Espírito que o sustentou contra a tentação. Ele estava lá com Cristo. Ele estava com Cristo. Essas duas obras são inseparáveis, irmãos. Em especial porque o Espírito Santo foi dado para exaltar e aludir à obra de Cristo. Mas também, irmãos, o Espírito Santo sim levou Jesus para o deserto a fim de ser tentado, irmãos. Sabe para quê? Para que ele pudesse começar ali a luta e pudesse conquistar ali a nossa vitória. O Espírito conduziu para o momento de luta, como Cristo, como Deus homem. Ali no deserto, irmãos, Cristo iniciou a batalha que eu e você deveríamos travar, mas que eu e você não poderíamos travar. O Espírito conduziu Cristo para ser tentado, para que então esse mesmo Espírito pudesse nos conduzir à santificação, às vitórias sobre as tentações. Por isso, irmãos, cuidado, queridos, para nós não blasfemarmos contra o Senhor. Porque alguém pode dizer assim, como eu já ouvi na minha caminhada cristã. Veja, foi o Espírito que levou Jesus para o deserto para ser tentado. Então, é Deus quem me faz pecar. É Deus quem me leva e me coloca pela sua providência em situações para ser tentado. Então, Ele quer que eu peque. Então, o pecado é culpa dele. Não fale isso. Não blasfeme contra o Senhor. Porque a Escritura é clara, em Tiago 1,13, que Deus não tenta a ninguém. A Escritura é clara que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. A Escritura é clara que sim, Deus é totalmente soberano sobre cada evento, cada molécula, e a providência dele conduz todos os eventos. Mas, ao mesmo tempo, a Escritura diz que ele não é o autor do pecado, nem é responsável por ele. Ele vai demandar as criaturas. Mais uma vez, querido, a tentação de Cristo aqui é diferente da nossa em um ponto fundamental. Ela faz parte da obra da redenção do seu povo. E ali estava o Espírito Santo com Cristo, conduzindo para essa obra. É por isso, irmãos, que o Espírito Santo o conduziu ali, para que ele pudesse começar a luta contra o pecado e já nos dar a vitória. Portanto, irmãos, não abramos a boca para blasfemar contra o Senhor, dizendo que é Ele que nos conduz ao pecado. Não blasfeme contra o Senhor. Mais do que procurar culpa no Espírito, procure poder nele para sustentar-se contra as tentações. Mas ainda nessa introdução, irmãos, da tentação, nos é dada uma outra informação fundamental para entendermos aqui o que está acontecendo, irmãos, que é o tempo que Jesus passou lá. Jesus foi tentado, esse é quem foi tentado, ele foi tentado sendo conduzido pelo Espírito ao deserto, mas o texto também nos diz quanto tempo ele ficou lá. 40 dias e 40 noites no deserto, irmãos. Como eu disse no início, queridos, Mateus ele quer estabelecer alguns paralelos entre Cristo e nós. E alguns paralelos, mais em especial, há dois personagens nas Escrituras Sagradas que nos representam. O primeiro contraste aqui, irmãos, o primeiro paralelo em contraste está entre Cristo e Adão. Qual o contraste aqui? Adão, no jardim, tendo tudo à sua disposição, tendo todos os frutos das árvores do jardim, no estado da criação pós-criada, plena em toda a sua capacidade, pronta para ele ser usado por ele. Tendo tudo à sua disposição, Adão foi tentado e caiu. Adão, no jardim, de bucho cheio, foi tentado e caiu. Então o Senhor vai e nos mostra Cristo. Cristo no deserto, padecendo fome, foi tentado pelo mesmo diabo e resistiu e se manteve firme. Cristo é o segundo Adão, Mateus está nos dizendo. O primeiro Adão, ele falhou. E naquilo que o primeiro Adão falhou e não fez, Cristo foi lá, fez e cumpriu. Adão foi derrotado no jardim. Mas Cristo no deserto
começou o triunfo sobre Satanás, irmãos. Esse é o primeiro paralelo que essa narrativa quer nos trazer. Mas o segundo, irmãos, é o paralelo entre Israel e Cristo. Se você tem um paralelo ali entre Adão no jardim e Cristo no deserto, o paralelo da tentação de ambos, aqui tem um outro elemento, irmãos. Israel passou 40 anos no deserto. E não é coincidência que o texto nos diz que Cristo passou 40 dias no deserto. É um paralelo proposital, irmãos, para nos chamar a atenção, e um destaque aqui. Você lembra por que Israel passou 40 anos no deserto? Ele passou 40 anos no deserto por causa da sua rebeldia, da sua obstinação. Cristo estava ali no deserto não por rebeldia e obstinação, mas para vencer a nossa obstinação, o nosso pecado. Israel passou 40 anos no deserto e foi 40 anos pecando contra o Senhor, pecado após pecado. O Senhor suprindo todas as necessidades de Israel. Em nenhum momento Israel passou fome. Em nenhum momento Israel passou sede no deserto. Mas está aqui, o Israel perfeito de Deus, Cristo. No deserto também, 40 dias, mas sem comer, padecendo fome. E esse Israel perfeito, no deserto, agradou ao Senhor e resistiu ao pecado. Um contraste gritante, irmãos. Veja, Adão, o filho de Deus, fracassou. Israel, o filho de Deus, fracassou. Então ele nos apresenta o único filho de Deus perfeito, que não fracassou, mas que triunfou, irmãos, e que agradou a Deus em tudo. Sabe qual é das razões desse paralelo, irmãos? Dentre outras que eu já apresentei aqui, é o Senhor nos mostrando que Cristo ele reviveu perfeitamente a nossa história. Sim, porque a história de Israel é a minha e a sua história. Nós participamos do mesmo povo, é a igreja do Antigo Testamento. E nós falhamos. Não foi Israel que falhou, nós falhamos. Não foi Adão que falhou, ele nos representava, nós falhamos em Adão. E então vem Cristo nesse contraste conosco, dizendo, eu vou reviver a história de vocês perfeitamente. Naquilo que vocês falharam, eu não falho. Isso é para nos dar certeza, irmãos, de que esse é um Salvador perfeito. Perfeito. Aquilo que eu e você não podemos fazer e não fizemos e jamais faríamos, ele fez. Perfeito. Para que você possa confiar nele. Mas também nos é dito aqui, irmãos, o que aconteceu. Ele teve fome, o texto nos diz. Desde o início, irmãos, Mateus ele vai mostrando que Cristo é o Deus encarnado. Ele é Deus. Você vê o anúncio dos anjos, você vê a postura dos magos de Oriente, dos pastores, adorando ao Cristo encarnado, um bebê. Então Mateus está provando, ele é Deus, mas também Mateus está provando, como é próprio do Evangelho, a plena humanidade de Cristo. Deus não tem fome, mas Jesus teve. Esse que é Deus, perfeitamente Deus, ele encarnou como Deus, mas se tornou perfeitamente homem. Está aqui, ele teve fome. Não foi fake news a humanidade de Cristo. Não era fajuta, era real, irmãos. A fome que você sente no seu estômago, Cristo sentiu. Ele participou da mesma condição que a sua. Então, quando você tiver fome e sentir o seu estômago roncando, que o seu coração seja levado para esse fato. O meu Salvador experimentou fome também por mim. Por mim. Mateus está destacando aqui o estado de humilhação de Cristo, irmãos. A sua tentação não foi fajuta, a sua tentação não foi algo fingido. Não foi uma encenação, ela foi real. Ele estava de fato com fome. Aquele que era intocável se fez carne para ser tocado. Aquele que a todos dá alimento se fez carne
para lhe faltar o alimento. Aquele que é o pão da vida foi privado de pão para ser um Salvador perfeito, para ser um Redentor perfeito, irmãos. Você consegue olhar para Jesus em sua humilhação? E mais uma vez, irmão, sempre que o texto me é oportuno, a aplicação é oportuna, eu lembro disso. Nenhuma imagem, representação tola vai mostrar a glória de Cristo, nem no seu estado de humilhação. Você consegue olhar para esse Cristo em sua humilhação e perceber que cada segundo de privação de comida que ele teve, cada segundo, cada ronco que ele teve no seu estômago, foi para a tua salvação. Você não consegue passar por esse texto e se admirar que esse que era o todo-poderoso, intocável, não sujeito a nada, teve o estômago roncando igual o teu. Sabe para quê? Para ser o teu Salvador. Ele participou da minha e da tua miséria, porque fome é um estado de miséria pelo pecado. O Senhor não criou o mundo para que os homens tenham fome. O jardim mostrava para todo mundo: eu dei o mundo em abundância, o solo vai produzir frutos e não vai ter fome na minha criação. O estado de fome, humanidade afora, não é meramente um problema de sistema X, sistema Y, de economia, daquilo outro. É fruto do pecado. É por isso que o nosso catecismo corretamente resume assim: o homem na queda caiu no estado de pecado, sua alma e miséria. Tudo que você é no seu corpo, na sua vida, na sua história, tudo. Só que aí vem um detalhe. A Escritura nos diz que Cristo participou dessa miséria. No seu estado de humilhação, ele foi lá e tocou-nos até mesmo em nossa miséria. Ele não veio com vestes de glória. Ele não veio vestido de justiça e ira e o fogo eterno. Ele veio com a minha e com a tua carne fraca. Ele vestiu o meu e o teu maltrapilho, farrapos. Ele teve fome. Olhe para esse Cristo em seu estado de humilhação. Que Cristo, irmãos. Que Salvador maravilhoso. Apenas Ele, irmãos, pode nos salvar em nossas misérias. Apenas Ele. Para que até quando você tiver fome, você seja levado para Cristo na sua meditação. Mais do que pensar em como você satisfazer a sua fome o quanto antes, como um animal que está procurando comida. Para e pensa. O meu Salvador passou por isso. Qualquer que seja a miséria, dor, fome, morte, ele participou de todas. E aqui, queridos, vem um alerta contra toda e qualquer tentativa humana de lidar com as misérias sem Cristo. Você já percebeu que é isso que é todas as abordagens políticos, educacionais, sociais? O que os homens querem? O que os políticos mais prometem de seus púlpitos? E até mesmo crentes ignorantes e tolos caem nessa lábia. Eu vou acabar com a fome. Eu só vou me satisfazer quando todos os brasileiros estiverem comendo X e Y. Mentira! Você não tem esse poder de satisfazer a miséria do homem. Só Cristo. E corações transformados por Cristo é que podem ser instrumentos para ajudar outros homens a saírem da sua miséria. Só Cristo e o Evangelho. O quão ignorantes do Evangelho são a igreja, os crentes, que se deixam atrair por promessas de tirar o homem do estado de miséria sem Cristo. É apenas o Cristo que passou fome que pode socorrer um homem faminto. Porque ele vai atacar a fonte da fome, que não é meramente a falta de comida, é a queda, é o sistema corrupto, é o pecado. Apenas Ele. Nós não podemos cair, irmãos, nessas mentiras
tolas. Mas além disso, irmãos, a fome de Cristo não foi só para participar da nossa miséria, mas ela também nos ensina algo acerca da luta contra a tentação. Jesus ele foi tentado, e enquanto a gente pode pensar que a fome ela favorecia a tentação, e sim tinha esse aspecto, ele estava fraco e fragilizado, mas no outro sentido, a fome tem um aspecto, irmãos, do jejum. O texto diz claramente essa expressão, e tendo jejuado 40 dias. Não foi uma privação aleatória. Não foi uma privação como quem está sem comer porque simplesmente não tem fonte de comida. Ele poderia transformar pedras em pães de fato. Mas não era esse o propósito. Ele tinha que se colocar em jejum. E aqui está um princípio, irmãos, para nós batalharmos a batalha contra a tentação. Utilizando a prática espiritual do jejum, irmãos. O jejum não é a fome natural. O jejum é uma fome espiritual, através do corpo físico. O jejum, irmãos, é um treinamento de nosso espírito, como nós já vimos nas exposições sobre o jejum, que com oração e dependência do Senhor, nós somos fortalecidos na resistência contra a tentação. Você treina a sua alma, você se abstém de algo lícito para a sua carne, para que a sua alma possa abster daquilo que é ilícito para ela mesma. Ele lutou a nossa luta, mas também nos deu um padrão para essa luta, irmãos. E por último, irmãos, ainda nessa introdução, a última coisa que nós aprendemos aqui, fundamental para entender essa narrativa, é quem foi o tentador de Cristo. Veja o que o texto diz, por favor. O texto diz que o Espírito levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus aqui, irmãos, desde o verso 1 até o verso 10, ele repete 3 nomes distintos de Satanás para se referir aqui a quem estava tentando Cristo. Verso 1, 5 e 8, ele o chama de diabo. Verso 3, ele o chama de tentador. Verso 10, ele chama de Satanás. E é impressionante isso aqui, irmãos, porque não é comum uma pequena porção de texto usar tantas formas diferentes para se referir a Satanás. Mas isso aqui é posto, irmãos, exatamente para nos mostrar que esse que está fazendo o que está fazendo aqui não é outro, senão aquele mesmo que estava lá no Jardim do Éden. É para que nós tenhamos certeza, era o próprio diabo, Satanás, tentador, era ele que estava ali, tentando o Senhor, aquele que tentou ali Adão e Eva no início, e se opôs durante toda a história da redenção, a obra da redenção. Ele agora estava se opondo francamente, tete a tete, ao Deus encarnado. Isso é para nos mostrar também, irmãos, que o mesmo que tentou Adão e Eva no Jardim do Éden, estava tentando agora o segundo Adão no deserto. Satanás vem desde o princípio, irmãos, lutando como inimigo do Senhor para frustrar a obra da redenção. E aqui, irmãos, Satanás volta para tentar, não mais o primeiro Adão, o cabeça do primeiro pacto. Mas tem uma coisa mais sórdida aqui. Ele volta para tentar o segundo cabeça. Jesus, o cabeça do pacto da graça. O pacto que traria os homens de volta da sua queda. Ele não apenas queria reduzir a humanidade à queda, mas queria impedir que ela pudesse ser levantada da sua queda, irmãos. Satanás, ele tentou o homem feito à imagem de Deus e triunfou. Ele intentava humilhar a imagem de Deus no homem. Então Satanás veio tentar o Deus que se fez homem e foi derrotado. Cristo reergueu a sua imagem quando ele se vestiu da carne humana e triunfou com a nossa natureza. Tem tantas razões, irmãos, pelas quais Cristo encarnou. Uma delas é essa. A imagem dele que foi estampada no homem, ela foi reduzida ao escárnio. Ele assume então a nossa natureza e, vestido a nossa carne, ele exalta a sua imagem. É por isso que quando Paulo vai falar sobre a redenção, ele fala que ela consiste em restaurar a imagem daquele que nos criou em Cristo. É a imagem do novo homem que é Cristo, não do velho homem que é Adão. Não é a imagem corrompida, mas essa imagem levantada. Agora note, irmãos, que diabólica ousadia. Que desgraçado, sem graça e temor é Satanás, irmãos. Ele achou que poderia se aproximar de nosso Cristo em seu estado de humilhação
e o vencer. Ele achava que o seu revestimento com a nossa carne o faria mais vulnerável e seria uma oportunidade para triunfar. Ele não ousaria fazer isso com Deus Filho em seu estado de glória pré-encarnado, a majestade infinita do Deus invisível. Mas ele intentou quando essa glória estava obliterada pela humanidade dele. Porém, irmãos, Satanás estava enganado e ele levou um significativo golpe. Sua cabeça começou a ser ferida ali. E nossa vitória começou ali a ser mais claramente conquistada para nós, irmãos. O que a gente aprende com isso, queridos? Se Satanás tentou o nosso Salvador, o nosso Senhor, o Rei da Glória, irmãos, o Rei da Glória encarnado, o que você acha que ele vai fazer com o povo desse rei? Se ele foi diabolicamente ousado, sem temor algum, para tentar aquele que é o Criador do universo, porque estava revestido de carne, o que você acha que ele vai fazer com o povo desse rei? Aliás, irmãos, Apocalipse 12 nos descreve exatamente isso. Quando o dragão não conseguiu destruir Cristo, ele se voltou contra a igreja. E Satanás se volta, irmãos, contra o povo de Cristo. Não sejamos ingênuos, irmãos. Nem sejamos desapercebidos das suas artimanhas. Não caminhemos no mundo como se nós estivéssemos na Disneylândia, como se nós estivéssemos num passeio. É guerra, irmãos. Ele atacou o Rei da Glória, ele vai atacar os súditos desse rei. Pedro nos lembra, em 1 Pedro, que o diabo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando uma oportunidade para devorar. Cristo fala a Pedro, Pedro, Satanás te pediu para te triturar, mas eu roguei por ti. Satanás, irmãos, ele vai atacar o povo de Cristo, irmãos. Se ele atacou o Rei da Glória, ele vai atacar nós que somos pó. Eu falo isso, irmãos, não para o nosso desespero. Não para quem passa, então, fazer como algumas igrejas que, entendendo essa realidade, ou esse poder dessa luta de Satanás contra o seu povo, passa quase que a exaltar Satanás, só falar de Satanás, de batalha espiritual, daquilo outro. Não, querido. Nós, de fato, não podemos com Satanás. Nós somos mais fracos que os anjos, inclusive os anjos caídos. Nós somos pó. Mas eu falo isso, irmãos, para a nossa cautela. Não é para o nosso desespero. Porque se estamos em Cristo, nós já temos a vitória final. E se nós recorrermos a Cristo quando formos tentados por Satanás, nós seremos sustentados. Então não é para o nosso desespero, é para a nossa cautela. Deixarmos de meninice e entendermos cada coisa nessa caminhada com atenção e alerta contra as tentações, irmãos. Mas a última coisa que nós aprendemos aqui, queridos, é que essa descrição nos dá um padrão, irmãos, do ataque a Satanás. Quem foi que ele atacou aqui? Quem foi tentado? Cristo. O cabeça do povo de Deus. O cabeça isolado, aquele que é o cabeça da igreja. Ele tentou o cabeça, irmãos, porque se ele o derrubasse, ele derrubariam todos os que ele estava representando. E de certa forma, irmãos, esse é o padrão de Satanás, queridos. Ele atacará os cabeças no meio da igreja para derrubar ou enfraquecer a caminhada daqueles que estão debaixo deles. Satanás atacará, irmãos, ministros zelosos, presbíteros fiéis, maridos e pais tementes. Eu não estou dizendo que ele não vai atacar filhos, ele ataca filhos, ele quer os nossos filhos. Eu não estou dizendo que ele não ataca as mulheres, as irmãs, ele as quer para si. Mas note o padrão especial. Ele ataca os cabeças. Porque se ele derruba um ministro, toda a igreja é fragilizada. Se ele derruba presbíteros, diáconos, o evangelho é vilipendiado. Se ele derruba pais de família, cabeças de família,
toda uma família desestruturada. E esse padrão, irmãos, é para nos conduzir a uma questão prática. Oremos pelos cabeças, irmãos. Se você está debaixo do governo de algum cabeça, se você está na igreja local, ore pelo ministro dela. Ore pelos presbíteros que lhe pastoreiam. Ore pelos diáconos que lhe servem. Se você é esposa, é filho, ore pelo seu marido, mulher. Ore pelo seu pai, filho. Porque as tentações serão enviadas com mais força contra esses homens para os derrubar. E vocês junto. No desespero, na tristeza, na dor, na angústia. Oremos, irmãos, contra as tentações. Mas oremos olhando para aquele que venceu todas elas. Oremos sabendo que nós não estamos entregues à nossa própria força e poder. Oremos sabendo que nós somos como Israel, que diante do Golias, que nós não poderíamos vencer. Nós estávamos gemendo e com os pés tremendo. Mas veio o nosso Davi, e na força do Senhor, triunfou contra o nosso inimigo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, que texto maravilhoso, Senhor. Que texto maravilhoso. Que revelação gloriosa do nosso Cristo, Senhor. Que instrução preciosa para a nossa alma. Aquele que era impossível ser tentado, se fez homem para ser tentado e lutar a nossa luta e vencer, Senhor, a nossa batalha. A vitória dele é a nossa vitória, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por perceber que ele, nesse paralelo, Senhor, magnífico, venceu naquilo que nós falhamos. Naquilo que nós falhamos em Adão, naquilo que nós falhamos, Senhor, em Israel. Tendo nós, Senhor, tudo à nossa disposição para resistirmos ao pecado, nós mesmo assim pecamos, Senhor, e assim continua sendo o padrão na nossa caminhada. O Senhor nos deu o teu Espírito, o Senhor nos deu os meios de graça, o Senhor nos deu, Senhor, tantas condições favoráveis e ainda assim, tolamente, nós nos lançamos ao pecado, Senhor. Nos perdoa por isso, Senhor. Porque nenhuma das tentações que veio sobre nós até aqui, nenhuma delas que vieram sobre nós, Senhor, foram acima daquelas que vieram sobre Ti. Ou foram acima, Senhor, das forças que o Senhor deu ao Teu povo, Senhor. Nos perdoa por isso. E nos dá a alegria de olharmos para esse que venceu as tentações e termos nele força, Senhor, e poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.